Oi, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina de Políticas de Saúde. Na aula de hoje a gente vai conversar, né? Eu vou apresentar para vocês o tema da reforma sanitária brasileira, né? A continuação da nossa aula anterior, tá certo? Que foi justamente quando nós paramos para começar a nova república, né? E a nova república, ela é caracterizada, ela é simbolizada pela reforma sanitária brasileira. Vamos comigo? No vídeo de hoje a gente vai ver a parte 1 da reforma sanitária e no vídeo seguinte a gente vai ver a parte 2. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, gente, é com relação ao contexto que se existia naquela época, certo? Com relação ao contexto histórico, ok? Naquela época, né, ocorreram dois fenômenos super importantes que decretaram o fim do regime militar. Quais foram esses eventos? O evento das diretas já e a eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. Então, assim, esses dois eventos, das diretas já e da eleição de Tancredo Neves, elas sancionaram, elas confirmaram o fim do regime militar brasileiro. Show aqui? Tudo bem? Vamos seguindo então. Aí nós temos o que, meu povo? Que com o fim do regime militar, gerou-se diversos movimentos sociais no Brasil, né? Ah, professora, o que é um movimento social? O movimento social, gente, é aquele movimento que quer representar o povo, que quer representar as necessidades de uma classe, que quer buscar por melhorias para aquela categoria. Então, o regime militar, nós sabemos que ele foi um período que, historicamente, ele reprimiu as liberdades individuais, né? A história nos conta que as pessoas, elas não podiam se expressar, elas não podiam ter uma opinião política, por motivo de que, caso elas se expressassem, falassem a sua opinião, elas poderiam ser torturadas ou mortas pelo governo. Então, quando o regime militar chegou ao fim, as pessoas, elas queriam o quê? Elas estavam em busca de direitos. As pessoas estavam em busca de direitos. As pessoas estavam em busca de serem representadas, tá? E isso ocorreu de que forma? Né? Através dos movimentos sociais. E eu destaco três eventos, eu destaco aqui para vocês, no nosso slide a gente consegue ver, três eventos super importantes, gente, super importantes para o nosso povo, né, para o Brasil naquela época. O primeiro foi a criação da Associação dos Secretários de Saúde Estadual, o CONAS. O segundo, a criação da Associação dos Secretários de Saúde Municipal, que é o CONASENS. E o terceiro, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, certo? 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela aconteceu no ano de 1986, então aí a gente já tá do meio para o final da década de 80, certo? Tranquilo aqui nesse slide? Então vamos seguindo. Nós temos, aí eu quero falar um pouquinho com vocês, né, sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ok? Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, como eu já falei para vocês, ela ocorreu em 1986 e ela realizou ela teve dois grandes objetivos, né? Ela realizou dois feitos. Primeiro, a reforma sanitária. Ela propôs a reforma sanitária e o segundo, ela propôs a criação de um sistema único descentralizado de saúde. A criação de um sistema único descentralizado de saúde. Esse sistema quem é? O SUS, certo? O SUS, ele foi criado de fato em 1988, porém o seu planejamento começou em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, aonde os gestores, os governadores, né, os nossos representantes políticos da época, eles começaram a idealizar um sistema único descentralizado de saúde.
Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, aí no título tem o número 7 em romanos, tá, gente? Mas é 8, ok? Agora que eu tô percebendo, aí faltou outro tracinho para ser um 8, mas é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ok? Só para chamar a atenção de vocês para não confundi-los. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, veio-se o grande lema que nós conhecemos até hoje. Acredito que vocês já devem ter ouvido, e se não ouviram, vão ouvir bastante a partir de agora, que é o quê? A saúde como um direito do cidadão a ser garantido pelo Estado. Saúde como um direito de todo cidadão a ser garantido pelo Estado. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, gente, ela ficou conhecida com esse slogan, né? Com essa frase. Tudo bem? Que a saúde como um direito de todo cidadão a ser garantido pelo Estado. Vamos lá. Uma coisa que é importante eu falar com vocês, gente, na nossa aula, é com referência às leis orgânicas da saúde. Nós temos 2 leis orgânicas, certo? Essas leis, elas são importantes que nós estudemos por qual razão, professora? Pelo simples fato que elas regulamentam a criação do SUS, tá? Essas 2 leis, a Lei 8080/1990 e a Lei 9142/1990, são as 2 leis que regulamentam, que regem, que orientam, que coordenam a criação do SUS. Ok aqui? Tudo bem? Todo mundo tranquilo? Então, a gente aprendeu, só fazendo um resgate do restante da nossa aula, né? Nós vimos que com a derrubada do governo militar, surgiu então vários movimentos sociais, né? Surgiram vários movimentos sociais que eu destaquei 3 para vocês no nosso slide. Desses 3, um deles foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986. 2 coisas importantíssimas que aconteceram nessa conferência, gente, foram o quê? Reforma sanitária e o início da criação do que viria a ser o SUS em 1988. E aí, já que eu comecei a falar de SUS, né, eu entro para vocês falando das legislações, das 2 leis que regulamentam a criação do SUS, ok? Que é a Lei 8080 e a Lei 9142. Vamos lá. Na Lei 8080, gente, eu destaco para vocês os principais artigos, certo? Aqueles artigos que vocês mais vão ver em provas, mais vão ver em seleções. Esses artigos, eles caem bastante, certo? Por isso que eles são tão importantes. Vamos lá. Quais artigos são esses? O primeiro que eu trouxe foi o artigo 196, ok? Que fala o quê? Fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o que é que o artigo 196 fala? Ele fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, todos nós temos o direito a ter acesso à saúde e o Estado, ele deve nos garantir isso, ele deve nos fornecer meios, deve nos fornecer intermédios. E como que o Estado pode garantir isso? O Estado vai garantir por meio de políticas sociais e econômicas. Isso para o quê? Por que o Estado vai garantir saúde? Para reduzir o risco das doenças, reduzir o risco dos agravos e garantir um acesso universal, ou seja, um acesso onde todos consigam ter acesso ao sistema e um acesso igualitário às ações e os serviços de saúde. Tudo bem aqui? Destrinchado o artigo 196, nós então vamos
para o artigo 198. Opa, voltei sem querer. Para o artigo 198, certo? No artigo 198, ele já fala o quê? Que as ações e os serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada, que constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes estruturas. Vou já falar dessas estruturas, certo? Daqui a pouco eu falo dessas estruturas, mas quero antes conversar com vocês um outro ponto. O artigo 98, gente, ele vem nos apresentar o quê? Ele vem nos apresentar a organização do SUS, como que o SUS seria organizado. Nesta época, em 1988, década de 80, né, o ano que o SUS foi criado, o SUS ele foi criado para ser uma rede regionalizada e uma rede hierarquizada, certo? Uma rede regionalizada e hierarquizada. Contudo, não é mais assim hoje em dia, certo? Eu tô dando aqui uma pincelada, um spoiler de aulas futuras, tá? Hoje em dia o SUS ele já é organizado de uma outra forma, ok? O artigo 98, então, ele fala sobre o quê? Fala sobre a organização do SUS, como o SUS deveria ser organizado. Como que deveria ser essa organização? De modo regionalizado e hierarquizado. Tudo bem aqui, meu povo? Tá tudo show? Vamos seguindo aqui, então. Só uma coisa. O que eu tava falando para vocês, né? O SUS, ele seria uma rede, foi uma rede regionalizada e hierarquizada, fez parte de um sistema único e organizado, onde ele seguiu as seguintes diretrizes. Vamos lá, ver qual foi a primeira diretriz. Descentralizada, certo? Era descentralizado. Como assim descentralizado? Cada esfera, né? Cada esfera do cuidado, cada setor do cuidado, ela tinha uma relativa independência, certo? Tinha uma relativa independência. Todas essas esferas, então, elas tinham uma direção única, que era o quê? Reportar-se ao governo. Elas não eram codependentes como é hoje em dia, tá? Hoje em dia é muito codependente, meu povo. Para você chegar no hospital, como por exemplo, você está precisando de um exame, certo? Está precisando de um exame. Você pode chegar no hospital da mulher e já fazer direto esse exame? Não, Nanina, não. Você primeiro tem que ir para onde? Primeiro tem que ir para o posto de saúde. Lá no posto de saúde, eles vão fazer um encaminhamento. E aí, depois desse encaminhamento, você marca para ir para o hospital da mulher fazer o exame, tá? Hoje em dia é assim, mas na época que o SUS foi criado era descentralizado, então cada ponto do cuidado, eles eram independentes. O posto de saúde, ele tinha sua independência, a UPA tinha a sua independência, o Hospital da Mulher tinha a sua independência e por aí vai. Show? Próximo, a segunda diretriz, gente, é um atendimento integral, certo? Atendimento integral. O que significa um atendimento integral? Significa que eu vou cuidar de todos os problemas que você me apresentar. Seja problema de uma unha encravada, seja um problema mais complexo que precise de uma cirurgia, eu lhe atendo de modo integral, certo? Essa diretriz, gente, ela permanece até hoje. O SUS, ele ainda tem esse objetivo de realizar um atendimento integral, focando principalmente nas atividades preventivas. Professor, o que seria uma atividade preventiva? A atividade preventiva, gente, são aquelas atividades onde nós vamos prevenir possíveis doenças. Exemplos. As campanhas do Ministério da Saúde no Outubro Rosa, onde ele incentiva as mulheres a fazer o quê? O exame de mama, a mamografia. Outro exemplo, o acompanhamento das mulheres, o acompanhamento ginecológico das mulheres no posto de saúde realizado pela enfermeira, aonde a mulher ela faz o exame do Papa Nicolau, né, para saber se ela tá com alguma coisa no colo do útero. Também é um exame de caráter principalmente preventivo.
ok? Mas não é apenas preventivo. Então, a segunda diretriz, tranquilo? Segunda diretriz define que o SUS deve ter um atendimento integral a todos, dando prioridade para as atividades preventivas. Seguindo para a terceira diretriz, a participação da comunidade. Vocês sabiam, gente, que vocês podem atuar na gestão do SUS como representantes da comunidade de vocês? Pois é, vocês podem. Eu não sabia disso, vim saber disso quando eu entrei na graduação, certo? Quando eu entrei na faculdade foi que eu descobri isso, né, na verdade. E aí, nós temos o quê? Que vocês podem fazer parte como comunidade e falar, né? Falar o que tá ruim, o que não, o que tá bom, quais são as sugestões de vocês, certo? Para os diversos problemas que vocês estão evidenciando na comunidade, né? Que vocês estão observando na comunidade. Isso aqui, gente, falando já como profissional da saúde, isso aqui eu só vi no papel, certo? A participação da comunidade só vi no papel. Eu nunca vi a comunidade sendo integrada, né? Sendo inteirada das atividades do SUS, certo? Como gestão mesmo falando. Parágrafo único. Trouxe um parágrafo único da Lei 8080/98. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da: primeiro, Seguridade Social; segundo, União; terceiro, Estados; quarto, Distrito Federal; 5, municípios. Ok? Tranquilo aqui? Então, nós temos esses 5... o dinheiro que mantém o SUS, gente, ele vem desses 5 locais: da Seguridade Social, União, né, que é o dinheiro federal, o dinheiro do governo federal; Estado, Distrito Federal, que é a capital do Brasil, e dos municípios, certo? É daí de onde vem o dinheiro que financia o SUS. Outra coisa importante de falar, gente, são os fatores determinantes e condicionantes. Segundo a Lei 8080, a saúde, ela não é apenas um ser saudável, certo? A saúde, ela é condicionada, ela é afetada, ela é alterada, ela é modificada conforme esses 10 fatores que eu elenquei para vocês. O fator alimentação interfere na saúde? Com toda certeza, gente. A gente sabe que uma pessoa com alimentos pobres em proteínas, vitaminas, nutrientes, torna a pessoa mais o que? Mais fraca. Segundo ponto, moradia. Certo? Segundo ponto, moradia. A moradia, gente, ela influencia por quê? Vamos lá, eu vou juntar moradia, saneamento básico, que é o ponto 3, e o ponto 4, meio ambiente, certo? Esses 3 pontos, gente, eles têm a mesma justificativa. Uma pessoa que é um pouco mais humilde, que mora em um local com esgoto a céu aberto, que tem uma casa mais humilde, né, uma casa que tem um risco de desabamento, essa pessoa ela tem a saúde dela prejudicada pelo quê? Primeiro, o saneamento, né? Se não tem saneamento, se não tem um esgoto próprio, essa pessoa está exposta ao risco de inúmeras doenças com aquela exposição de sujeira, certo? Moradia, se a pessoa mora numa casa, gente, que é uma casa mais simples, mais humilde, com risco de desabamento, essa pessoa, primeiro, ela fica super ansiosa, super preocupada, com o psicológico dela super abalado, com medo do que vai acontecer com a moradia dela, certo? Então, a gente sabe hoje em dia que os eventos psicológicos, eles influenciam muito no nosso dia a dia, certo? Quinto ponto, um fator que determina bastante, gente, o trabalho, certo? O trabalho, ele é um fator que determina muito
a saúde da pessoa. Por quê? Imagine se você trabalha em um ambiente que é estressante, um ambiente que exige e cobra muito de você, gente. Esse trabalho, ele também pode lhe acarretar uma depressão, uma ansiedade, certo? E tudo isso, todos esses fatores, eles são prejudiciais para a nossa saúde, né? É um déficit da nossa saúde. Um sexto fator que eu trouxe para vocês, gente, foi o fator renda, certo? Renda financeira, renda familiar, a quantidade, né, de dinheiro que essa família ela consegue ter no final do mês após o seu trabalho, ok? A renda com certeza influi bastante, certo? Já que é por meio do dinheiro que nós conseguimos pagar as nossas contas, que nós conseguimos proporcionar um momento de lazer para nossa família, já que é o dinheiro que consegue, gente, comprar alimentação, né, comprar vestimenta. Então, sim, a vida financeira, a renda, ela é elencada como um fator determinante e condicionante da saúde. Sétimo ponto, educação. A gente sabe que quanto mais instruídos nós somos, quanto mais educação nós temos, melhores são as nossas oportunidades de vida. Consequentemente, melhores oportunidades, eu tenho uma maior chance de ter uma vida mais saudável, já que eu consigo um emprego melhor, que me remunera melhor. Oitavo ponto, o transporte. Professora, por que o transporte influencia? Gente, vamos lá. Primeiro, uma pessoa, vamos falar de tempos normais, né? Uma pessoa que acorda de manhã super cedo, uma pessoa que trabalha, eu acredito que seja a realidade de alguns de vocês também. Vocês trabalham longe, vocês moram longe do trabalho, tem que acordar cedo, muito cedo, pegar um ônibus lotado. Isso, gente, já estressa a pessoa de manhã cedo, tá? Fora que um ônibus muito lotado, gente, você corre o risco de pegar várias doenças, porque você tá bem pertinho da pessoa, de outras pessoas, e você não sabe se aquela pessoa tá doente ou não, com quem que aquela pessoa convive, se com quem aquela pessoa convive, alguma pessoa que está doente, certo? Então, o transporte sim influencia na saúde. Nono ponto, o lazer, tá? A minha qualidade de tempo recreativo, gente. Tempo recreativo não se refere a brincadeiras infantis, mas se refere a tudo aquilo que, para mim, me traz paz, me traz um conforto, me traz uma satisfação. Se para você o que lhe traz satisfação, o seu momento de lazer é o quê? É tomar sua cervejinha no final de semana, na sua calçada, ouvindo a sua música, isso é um lazer. Do mesmo jeito que é um lazer ir a uma praia, do mesmo jeito que é um lazer ir num boteco, do mesmo jeito que é um lazer estar em família, ok? E o 10º ponto é o acesso aos bens e serviços essenciais. Hoje em dia nós sabemos bastante o que é os serviços essenciais, né? O mercantil, farmácia e os hospitais, certo? São considerados serviços essenciais. Exemplos de bens essenciais, gente. Alimentação e medicação, tá? Alimentação e medicação são exemplos de bens essenciais. Claro que existem outros, a moradia também é um bem essencial, certo? Vamos lá. Gente, obrigada por assistir a parte 1 da nossa aula, certo? E bora para a parte 2 daqui a pouquinho. Um abraço, gente. Beijos.